Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Advocacia Pública, 11.2. Técnico superior em Direito de Autarquia Estadual e Atuação Jurídica. Princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito Federal. Segundo este princípio, os procuradores dos Estados e do Distrito Federal serão os únicos responsáveis pela representação judicial e pela consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Em outras palavras, só um órgão pode desempenhar as funções de representação judicial e de consultoria dos Estados e do Distrito Federal, e este órgão é a Procuradoria-Geral do Estado. Este princípio está previsto no artigo 132 da Constituição Federal, que diz o seguinte: os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. É possível que o Estado-membro ou o Distrito Federal crie procuradorias autárquicas como órgãos distintos da PGE? Não. Segundo a jurisprudência do STF, é possível que lei estadual crie cargos em comissão para o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico no âmbito do Poder Executivo? Não. Assim, o modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da administração pública direta e ou indireta. Por essas razões, o STF declarou recentemente a inconstitucionalidade de uma lei estadual que transferia essas funções à analista do Poder Executivo Estadual. É vedada a atribuição de atividades de representação judicial e de consultoria ou assessoramento jurídicos a analista administrativo da área jurídica. Plenário do STF, ADI 5.107, ministro relator Alexandre de Moraes. Este princípio possui exceções? Sim, podemos mencionar a existência de duas exceções. Exceção número 1. É possível a criação de procuradorias vinculadas ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas, para a defesa de sua autonomia e independência perante os demais poderes. Hipótese em que se admite a consultoria e assessoramento jurídico dos órgãos por parte de seus próprios procuradores. Nesse sentido, já decidiu o Supremo. É constitucional a criação de órgãos jurídicos na estrutura de tribunais de contas estaduais, vedada a atribuição de cobrança judicial de multas aplicada pelo próprio tribunal. Plenário do STF, ADI 4.070, ministra relatora Carmen Lúcia. Exceção número 2. ADCT, artigo 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. O artigo 69 do ADCT foi uma exceção transitória ao princípio da unicidade orgânica da Procuradoria Estadual. Esta exceção foi prevista com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços de representação e consultoria jurídicas que existiam na administração pública no período logo em seguida à promulgação da Constituição Federal de 88, quando algumas procuradorias estaduais ainda não estavam totalmente estruturadas. Em outras palavras, foi pensada como uma forma de evitar lacunas e uma desorganização da administração pública. Vale ressaltar que só foram mantidas as consultorias jurídicas que já existiam antes da Constituição Federal. E quanto aos municípios? Os municípios são obrigados a possuir procuradorias municipais, organizadas em carreira mediante concurso público, para desempenho das funções de representação judicial e consultoria jurídica?
Infelizmente, prevalece que não há na Constituição Federal previsão para que os municípios instituam procuradorias municipais organizadas em carreira, mediante concurso público. Não existe na Constituição Federal a figura da advocacia pública municipal. Os municípios não têm essa obrigação constitucional. Plenário do STF, recurso extraordinário 225.777. Ministro relator Eros Grau. Tramita no Congresso Nacional uma PEC com o objetivo de alterar a redação do artigo 132 da Constituição Federal para estender aos municípios a obrigatoriedade de organizar carreira de procurador para fins de representação judicial e assessoria jurídica, com ingresso por concurso público, com a participação da OAB e em todas as suas fases, garantida a estabilidade dos procuradores após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho. Trata-se da PEC 17 de 2012. Acho essa posição absurda, mas infelizmente é o que prevalece para fins de concurso público. Feita esta breve revisão, veja o caso concreto julgado pelo STF. O Estado do Espírito Santo editou lei criando o cargo de técnico superior do DETRAN, autarquia estadual. Até aí tudo bem. O problema foi que a lei previu que os ocupantes deste cargo seriam responsáveis por representar o DETRAN do Espírito Santo em juízo ou fora dele, nas ações em que haja interesse da autarquia. Além disso, determinou que tais servidores teriam a incumbência de praticar todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, exercer as suas funções profissionais e de responsabilidade técnica regidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Tais previsões são constitucionais? Não. Tais previsões violam o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito Federal, esculpido no artigo 132 da Constituição Federal. A legislação impugnada, apesar de não ter criado uma procuradoria paralela, atribuiu ao cargo de técnico superior do DETRAN do Espírito Santo, com formação em direito, diversas funções privativas de advogado. Ao assim agir, conferiu algumas atribuições de representação jurídica do DETRAN a pessoas estranhas aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, com violação ao artigo 132 caput da CF. Outras atribuições. A legislação prevê também outras atribuições técnico-jurídicas deste servidor no âmbito interno da autarquia, tais como interagir com as demais unidades administrativas da autarquia na elaboração de normas, instruções, resoluções e demais atos a serem expedidos, interpretar textos e instrumentos legais, elaborar estudos sobre questões jurídicas que envolvam as atividades do DETRAN, elaborar editais, contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados pela autarquia com a emissão de parecer. A previsão dessas outras atribuições também é inconstitucional? Não. Essas outras atribuições podem sim ser exercidas por técnicos superiores do DETRAN, sem que isso ofenda o princípio da unicidade da representação judicial. O STF entendeu que não se pode deslocar qualquer atuação técnico-jurídica da atuação da autarquia para a PGE, porque esta não conseguirá fazer frente a essa gama de trabalho, sob pena de ter suas atividades inviabilizadas. Nesse contexto, é válida a atuação jurídica dos servidores técnicos no âmbito interno, sobretudo em atividades de compliance, tais como conceder e formular medidas e soluções de otimização, fiscalização e auditoria. Modulação dos efeitos. Em nome do princípio da confiança e do postulado da segurança jurídica, o STF fez a modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade. Assim, o STF decidiu manter os cargos em questão, excluídas as atribuições judiciais inerentes às procuradorias, declarar a validade dos atos praticados, exemplo, contestações e recursos, até a data do julgamento com base na teoria do funcionário de fato. Em suma, é constitucional lei estadual que preveja que servidor de autarquia, no caso era o técnico superior do DETRAN, seja responsável por representar a entidade em juízo ou fora dele nas ações em que haja interesse da autarquia. Isso é inconstitucional. Também, praticar todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo para tanto exercer suas funções profissionais e de responsabilidade técnica regidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Isso também é inconstitucional.
Tais previsões violam o princípio da unicidade da representação judicial dos Estados e do Distrito Federal, esculpido no artigo 132 da CF. Por outro lado, é válido que esses servidores façam a atuação jurídica no âmbito interno da autarquia, sobretudo em atividades de compliance, tais como conceber e formular medidas e soluções de otimização, fiscalização e auditoria. Exemplo, interpretar textos e instrumentos legais, elaborar pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades da entidade, elaborar editais, contratos, convênios, etc. Essas atribuições podem sim ser exercidas pelos técnicos superiores do DETRAN, sem que isso ofenda o princípio da unicidade da representação judicial. Plenário do STF, ADI 5.109, ministro relator Luiz Fux.